Todos os dias jogamos fora um monte de sobras e restos de comida, mas com um pouquinho de boa vontade, você pode fazê-los crescer de novo. Vamos descobrir quais deles você pode replantar. Para replantar os seus vegetais e ervas comprados em lojas, reúna alguns vasos ou recipientes e compra um substrato para envasamento. Para garantir plantas saudáveis e felizes, certifique-se de ter um espaço com bastante luz solar natural, ou considere comprar lâmpadas de cultivo. Cultivar e colher os seus próprios alimentos permite que você crie pratos incríveis enquanto economiza dinheiro. Em um curto espaço de tempo, você vai ter a sua própria horta orgânica completamente livre de pesticidas ou aditivos. Além disso, você vai ter um estoque ilimitado de produtos frescos, no conforto de sua casa. Vamos começar com o gengibre. Pegue um pedaço grande de gengibre e quebre ele em pedaços menores, certificando-se de que cada pedaço tenha um olho ou botão de crescimento. Mergulhe o gengibre em água durante a noite e plante os pedaços na mistura do envasamento com os olhos voltados para cima. Regule o gengibre regularmente e, após um mês, vão aparecer brotos e mais gengibre vai crescer ali. Como o gengibre é uma planta tropical, gosta de um clima quente, sol filtrado, umidade e solo rico. Quando o gengibre tiver cerca de 8 a 10 meses, é a hora de colher. Puxe o gengibre para cima, corte um pouco para usar e repita o processo. Em seguida, temos as cebolinhas. Esses vegetais se regeneram de forma muito rápida. Tudo o que você faz é cortar os bulbos brancos do fundo, deixando as raízes presas e colocá-los na água. Certifique-se de colocar as raízes para baixo na água enquanto o topo tenha espaço para crescer. Coloque as cebolinhas perto de uma janela e troque a água semanalmente. Uma vez que os brotos tenham de 10 a 12 centímetros de comprimento, você pode plantá-los no solo e curtir o seu estoque ilimitado de cebolinhas. Outro vegetal saboroso que você pode plantar são as cebolas. Se você tem cebolas normais em casa, pode plantar elas também. Corte um pequeno pedaço achatado do topo da cebola e deixe-a de molho em água por 24 horas. Certifique-se de colocar as cebolas em um lugar ensolarado. Depois de ver as raízes se formando, plante as cebolas no solo ou num vaso. Regue suas cebolas regularmente e observe como elas aparecem. O alho poró é outro vegetal fácil que você pode replantar. O processo de cultivo do alho poró é como o cultivo de cebola. É muito fácil. Simplesmente pegue um pouco de alho poró e certifique-se de que suas raízes estejam voltadas para baixo. Coloque em um recipiente com água e, em seguida, coloque em um lugar com bastante sol. Observe o seu alho poró crescer de novo e deixe a magia da natureza acontecer. Troque a água semanalmente e corte o que você precisar usar na cozinha. A seguir, o alho. Usar alho na cozinha reduz muito a pressão sanguínea e ele cresce facilmente em ambientes fechados. Leve o seu bulbo de alho guardado na geladeira e separe alguns dentes. Coloque um dente em um recipiente com um pouco de água e certifique-se de que a extremidade pontiaguda esteja para cima e que a raiz ou a base esteja na água. Deixe o alho em uma área iluminada por cerca de uns 7 dias. Os brotos vão começar a crescer do topo e as raízes devem aparecer. Basta transferir os seus dentes de alho para o solo e continuar regando. Em seguida, colha o alho em cerca de 6 a 9 meses. Você vai saber quando eles estiverem prontos, pois metade das folhas vai ter murchado e morrido. E agora as batatas, tão fáceis de cultivar. Apenas certifique-se de plantá-las em um lugar que receba muita luz solar ao longo do dia. As batatas vão crescer nesses buraquinhos, então você deve prepará-las antes de plantar. As menores podem ser plantadas inteiras, mas as maiores, com vários brotos, podem ser cortadas em vários pedaços. Deixe secar por 1 ou 2 dias e depois transfira os pedaços de batata para o solo, com os olhos voltados para cima. Uma batata pode produzir cerca de 5 a 10 batatas, dependendo do tipo e dos cuidados que você fornece. Elas estarão prontas para a colheita quando as folhas ficarem amarelas e começarem a murchar. Você também pode replantar a batata doce, mas ela requer um pouco mais de trabalho. Para compensar, você vai ter uma dieta super nutritiva. Comece colocando palitos de dente ou espetinhos ao redor da batata doce. Em seguida, identifique as extremidades. A extremidade pontuda é a parte superior e a extremidade achatada a inferior. Coloque a ponta achatada da batata em um recipiente com água. A batata deve ficar ligeiramente submersa, enquanto a parte superior tem espaço para respirar. Coloque a batata em uma janela ensolarada. Troque a água a cada poucos dias e espere as raízes crescerem cerca de 10 centímetros. Assim que isso ocorrer, você vai ter mudas de batata doce que podem ser quebradas e transferidas para o seu jardim ou o vaso. As cenouras são outro vegetal que você pode cultivar em casa e ajudam a prevenir doenças cardiovasculares. Corte o topo de uma cenoura mantendo cerca de 2,5 cm à esquerda e espete 3 palitos em cada uma que deseje plantar. Coloque-as em recipientes separados, submergindo ligeiramente o fundo de cada uma com água.
As raízes vão começar a crescer em cerca de uma semana, assim como as folhas das cenouras. As folhas também são comestíveis e podem ser adicionadas em saladas ou em alimentos à sua escolha. Quando as raízes parecerem fortes e saudáveis, transfira as cenouras para o solo de envasamento. Plante elas voltadas para baixo e com o caule voltado para cima. A alface pode ser um ótimo complemento para seus pratos caseiros e segue o mesmo processo de crescimento da cenoura. Tudo o que você faz é cortar a ponta do vegetal, deixando cerca de 5 centímetros de um bulbo branco na parte inferior. Coloque o pedaço em recipiente com água e dentro de uma semana as raízes vão aparecer. Assim que houver raízes felizes em crescimento, coloque um vaso com o substrato que você for usar. Regue regularmente e observe as folhas para medir a quantidade de água que elas devem receber. Se eles murcharem, você está dando muita água. Se parecerem secos ou queimados, pode estar faltando água ou tomando muito sol. Lembre-se de que quanto mais escuras as folhas de alface, mais nutritivas elas são. O aipo é outro vegetal saudável que você pode plantar facilmente. Assim como a alface, corte a parte inferior do talo deixando cerca de 5 centímetros da base. Coloque o aipo na água, certificando-se de que o fundo esteja voltado para baixo. Coloque-o em uma área ensolarada e as raízes vão começar a crescer. Quando houver várias raízes de 10 centímetros de comprimento, plante o aipo no solo. Depois de 2 a 3 meses, você pode ter um talo maduro que esteja pronto para a colheita. A seguir, erva doce. Esse vegetal tem um sabor semelhante ao acaçuz, e você pode cultivá-la em seu jardim inteiro. Para fazer crescer a erva doce, suas raízes devem permanecer intactas. A partir daqui, corte a planta para que haja cerca de 1 centímetro à esquerda da base. Isso é o que vamos usar para o replantio. Coloque a base na água e coloque a erva doce sobre a luz solar direta. Quando um forte sistema de raízes crescer, transfira a erva doce para um vaso fundo com solo. Mantenha-o bem regado e você pode colher periodicamente. Agora, os nabos, que são ricos em vitaminas e fáceis de replantar. Normalmente, com nabos, você vai comer a raiz e jogar fora a parte folhosa, mas esse lixo pode ser reciclado. Para cultivar o seu nabo, salve a parte superior da planta e coloque em um recipiente com água. Assim como as cenouras, você vai notar uma nova vegetação se formando no topo. Dentro de uma semana ou mais, as raízes vão começar a crescer na parte de baixo. Depois disso, replante sua raiz vegetal, e a partir daí ela vai crescer e chegar no ponto de colheita. Para a maioria das pessoas, o espaço é um problema. Então, se você não tem espaço para vegetais, talvez você deva tentar cultivar ervas frescas. Para a maioria das ervas é fácil. Tudo o que você precisa fazer é pegar um corte, colocá-lo na água e colher sempre que sua receita precisar. É realmente fácil. Vamos começar com o manjericão. É muito fácil propagar essa erva. Simplesmente pegue algumas mudas de sua planta comprada e certifique-se de que o caule tenha apenas algumas folhas de manjericão no topo. A planta de manjericão gosta de luz solar e calor, mas certifique-se de que eles não fiquem diretamente no sol. Troque a água diariamente para que o caule não apodreça. Em algumas semanas, as raízes devem crescer. A partir daqui, plante-o em um vaso bem drenado. Em seguida, temos a hortelã. Essa erva aromática é calmante e suavizante com um sabor bem único. Vá em frente e pegue uma muda de hortelã de sua geladeira e selecione 4 a 5 pedaços verdes saudáveis. Deixe cerca de 7 a 10 centímetros do caule e apare o resto. Retire o excesso de folhas, mas mantenha algumas no topo conectadas. Em seguida, simplesmente coloque sua hortelã em uma área com luz solar suave. Em uma área confinada, as raízes aparecem de 7 a 10 dias. Então você pode plantar os seus ingredientes em um vaso. E agora, o coentro. Essa erva pode crescer novamente a partir do ramo que você comprou no mercado. Novamente, use os caules verdes e remova todas as folhas que estão crescendo no caule. Coloque o seu corte de erva na água e coloque-o no parapeito de uma janela ou perto de uma área que tenha sol. Espere 2 a 4 semanas para que as raízes cresçam e em seguida coloque-as em um vaso. E agora, o alecrim. Esta erva perene pode crescer dentro de casa durante o ano inteiro. Além disso, começar com as mudas da sua cozinha garante taxas de sucesso mais altas do que tentar começar a partir de uma semente. Pegue uns brotos mais bonitos que sejam verdes e não amadeirados e corte. Deslize o polegar e o indicador pelo caule para remover as folhas de alecrim, mas mantenha algumas restantes no topo. Coloque as mudas em um recipiente com água e coloque-o em um lugar aquecido, longe da luz solar direta. Lembre-se de trocar a água todos os dias, para evitar que o caule apodreça. Em cerca de 4 a 8 semanas, as raízes vão começar a crescer. Em seguida, mova o alecrim para o solo e colha quando for necessário. Outra erva bem popular e fácil de cuidar é o tomilho. Escolha um caule um pouco verde, menos marrom que a média. Remova todas as folhas inferiores e corte o caule em um ângulo de 45 graus.
Em seguida, basta colocá-las em um recipiente com água. Em 2 a 3 semanas, as raízes vão aparecer, e você pode plantar essas mudas em solo para vasos. Você nunca mais vai ficar sem tomilho. Para uma erva igualmente deliciosa que requer um pouco mais de paciência, o orégano. Seu crescimento é lento, mas vale a pena. Pegue o seu orégano e corte as mudas de sua fonte. Para obter os melhores resultados, certifique-se de que os caules inferiores não tenham folhas de orégano e mantenha algumas delas presas ao topo. Coloque as estacas na água, em um lugar com muito sol. Espere as raízes aparecerem e, em seguida, replante-as no solo. Arrancar regularmente as folhas vai encorajar mais crescimento da sua planta de orégano. A sálvia também leva tempo para desenvolver raízes, pois é tolerante à seca. As pontas das folhas em formato de gancho evitam a perda de água. Primeiro, se houver folhas no caule, remova. Apare a parte inferior do caule em um ângulo de 45 graus e coloque as mudas em um recipiente com água. Vai demorar cerca de 4 a 5 semanas para criar raízes. Assim que as raízes crescerem, transfira a sálvia para uma panela. A melhor parte de fazer jardinagem dentro de casa é que você colhe comida e tempero todos os dias. É incrível experimentar plantar a sua comida, além de que você está contribuindo para o meio ambiente fazendo isso. E você, vai tentar fazer algum tipo de cultivo em casa? Conta pra gente na seção dos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!